E agora, para o painel 3, eu gostaria de convidar para falar sobre a garantia da qualidade de testes rápidos e point of care, o Sr. Elliot Cohen, que é sócio fundador da Partners in Diagnostics, teve uma carreira de muitos anos no FDA americano, conhece bem a área de infectologia. Para falar, ele vai ser o moderador. Teremos a senhora Robin Moran, que durante muitos anos foi do TGA, que é a Autoridade Sanitária Australiana, e depois por vários anos na Organização Mundial da Saúde, responsável pela parte de pré-qualificação de diagnóstico. Doutora Marcela Abreu, gerente de diagnóstico in vitro aqui da Anvisa, que falará sobre o controle pré-mercado e cuja apresentação vai ser complementada com a doutora Helena Borges, do INCQS, da Fiocruz, que faz toda a avaliação aqui para a Anvisa. Bom painel. Elliot, the floor is yours. Thanks. Good morning. I think it is still morning. It is. Very good. Before I begin, I would like to congratulate Anvisa on its 20th anniversary. I saw the sign here, and that's a remarkable accomplishment. May you have many, many more years of protecting public health. I just have a few slides to open this session. Okay, I apologize for my technical inability. So we've been talking about testing up until now. This session is going to focus on the tests. So just to put this in some perspective, the whole testing process involves a number of different pieces. You have the manufacturer of the test. The test is transported to a particular area where it is then stored. And that then goes to the organization or the individual that will actually run the test. Now, there are potential problems at any step of the way, such that if there's a problem with the person who is doing the test will fail. If there's a problem with excessive storage, the test will fail. If there is a problem with uncontrolled shipping, the test will also fail. But we are going to concentrate on the actual manufacturing of the test. What I'd like to point out, especially from this slide, is that if the test fails, everything else will fail downstream. Okay? So this is the importance of understanding what quality of the test is at the beginning. Come on. There we go. So we have a situation here in which we have a test, and if we don't know what goes into that test, what quality is built into the test, then we really have no idea how well that test is going to work. In other words, we can't trust it. On the other hand, if we have a test that's in a process, a manufacturing process that's in control, through making sure that the test design is appropriate, that the manufacturing process is under control, the manufacturing facility is under control, then we are building quality into the test, and we can expect that the test will be quality as well. So we'll have a reliable, robust test result, our test that will have public health benefit. So with that brief introduction, I'm going to ask Robin Morant to come forward and to discuss her perspectives on how point-of-care tests are developed. So I was asked to talk about how point-of-care tests were developed, but actually that's what the title says. But actually I'm here because yesterday I just actually became a manufacturer of a point-of-care test, and I needed some expert help because I have this great idea that I want to make one, and I want to help Brazil eliminate HIV and syphilis. And so I asked Carlos if... Yes, so by the way, Segundo, I'm going to need you up here if you don't mind. And do we have the paper? Because actually I asked Carlos if I could make this opportunity, seeing it is a workshop, to make you work and help me develop my test. And so I'm going to need Segundo because, of course, I realized this is a really good chance, but then I realized, well, actually, I don't understand any Portuguese or Spanish, and so I'm going to need help. So Segundo, everyone's going to help me make my point-of-care test, and if you could write down the ideas as we go, because we have a brilliant
brains, a group of brains here. So I want everyone helping me create a point of care test. This is what I do know, because I'm not a very experienced manufacturer, but I do know that there's a life cycle to making a test. We start off with the concept of the idea, and I've got this concept that I really want to have this test, and I know I want to help Brazil, and actually all of Latin America. And I know then I have to do some planning, some design work, some validation. Then I need to launch my product, and then I have some post-market obligations I need to think about. So is everyone here ready to help me? So here we are. It's the new ELADIV point-of-care test for HIV syphilis. That's how far I've got in my invention. Okay, so you've got to help me do the rest. So I know at the concept stage, I have to think about the development of a possible commercial product. And I have to think about questions like, is it a medical device? Because that's going to matter if I need to get it regulated. I have to think about its intended use. I have to do some initial risk analysis. And I have to think about things like intellectual property, a commercial plan, potential markets and routes. Someone's told me I have to have a draft regulatory and clinical strategy. And I'll need to think about how many people will get me there. Well, I've got all of you here for free, so I think I'm doing well. So I know a bit about the commercial side. But I need your help now to help me with the intended use statement, to think about what it's for. Okay, so I know I've got some very smart scientists in the room. If I'm going to do a HIV syphilis test, what should be my analytes? What should I be trying to detect? Should it just be HIV antibody? Should I look at P24 antigen? Any ideas? Come on, what are we going to have in our test? You're all allowed to have some share in the profits, by the way. Come on, can someone put their hand up? No one be shy. P24. Another one with antibody. We might be able to make a really clever test with everything in, so it can be our wish list. What else? What about the syphilis? Should it just be specific? P41. Okay. All right, so what about syphilis? Okay. No, P15, 15. No, 15. 15. P15. 15. Yeah, you can speak Yeah. in your language. That's why I have Segundo here. Ok. P17. E P47. One of them. Okay, great. Well, let's just stop there because we've got a lot of work to do. So obviously I've been told that whatever I choose, I have to make sure it works too. So, all right, and what function are we going to have it do? Is it going to be for early screening? Is it going to be like a HIV self-test where it's really just like a T0 point? What should our function be here? What's the, yes? Screening. Okay, good. Specimen type. If we're going to make a difference to elimination in Latin America, what should it be? Whole blood? Finger stick? Okay, we've got it. Okay, good. Our testing population, who should I be thinking about? Because obviously I'm going to have to do some testing in this population to prove it works with them, won't I? So, who is it going to be? Everybody. Okay, everybody. Good. The clinical setting, should it be just for a lab? Oh, self-test, Freddie. Okay. So everyone agree with self-test for HIV and syphilis? We're going into new territory here. It's exciting. No? No, not for, no. Who votes for self-test? Okay.
Okay, well, who thinks it should be a near patient test? A street test, not self-test, but a street test. A strip Out test. of the institutions. So like Yeah. a dipstick test? Yeah. Okay, well, that's good to know. Okay, so automation, should we have any? Should we perhaps think about a mobile phone app or something so that we could get the results back to the Ministry of Health or something? Okay, well, let's put it down anyway. We're thinking about it. This is early. This is concept. We can dream high. Okay. An intended user, we've talked about that. So it's going to be, the intended user. So we're testing everybody. Who's going to do the testing? Okay, sorry. Who's testing who's doing the test for us? We're still going with self-test. Are we? No? Yes? We better think about this, you know. All right, but let's say everybody, we're going to be different. It's going to be a self-test. Okay, so we know the user is the self. Okay, so we've started to work out our intended use statement. That's getting on. So, sorry. Next thing, I have to do some planning now. And I have to really start thinking about making this test. And I'm obviously going to do a prototype and everything. And so at the top here, it says, have we got a point here? Definition of design input based on customer needs and technical requirements. Also in the planning stage, I'll just read this for those of you who don't read English, concept, and it could be hard to read, concept development, prototype analysis, initial testing, design file and risk analysis, user feedback, commercial and market strategy, regulatory strategy, quality management system. Oh, it's going to be a quality test. That's good to hear. And project plan. So now I need your help on some of the design inputs. So I've just started to put some here. All right, so we've already worked up. We've thought about the intended use. So if it's we're talking about user requirements in a self-test. So what are some of our design inputs going to be? Must be very... Pardon? Simple to use. Simple? Okay, what else should we think about if we're thinking of... So we have to... We're not... Sorry. We don't have highly trained lab people doing this test. It must be simple. It must be robust. And quickly, the results. Pardon? Resultado rápido. Rapid? What do we want for rapid? Will we go with under half an hour or less? Or Easy to read. easy to read. Easy to qualitative? I'm so glad I've got you all here. I wouldn't have thought of all this. Okay. So key components. Someone said like a dipstick. Is it just going to be like a pregnancy test? Do you think that's the design we should go for? A cassette? Yeah. Okay. So, pardon? What's the... Bubblegum. Oh. You chew it and the result comes out. Uh-huh. All right. So have we got any... are we going to do anything to make it different to all our competitors? Is there something we can think about that gives it something better? Well, maybe it'll work really, really well. So really good performance. How about we put that? Good performance, really good performance. Really? Superior for... Thank you, Elliot.
Okay. Now, so is it going to be lateral flow technology? Is that probably the simplest, the cheapest? Yes. Okay, a lateral flow. We're now seeing, I have to tell you, I work now with a lot of startups, and they're thinking really differently to lateral flow for rapid tests, but it does involve instruments sometimes. So, but let's just put lateral flow for now. All right. And we have to think, what is our state of the art? Because if we want it to have exquisite performance, we have to think, well, what is exquisite performance? So it must be able to detect P24 at how many days after infection? Perhaps we need to think about that. It's defining what our performance should be. So, well, we'll just go with superior performance. I think that will cover state of the art. Has to be, how much? What do we want to end up? What are our cost targets for us? Like, what do we want to put it on the market for in Latin America? $1. $1. Okay, great. By the way, if you're sitting at the back and you want to have a say, just be louder than the people at the front. They're doing well, the people at the front. If you're sitting at the back, we want your input too. All right, and so cost to client, we've said $1. So we have to make this pretty cheaply. So physical requirements, we've already said it has to be simple. It has to be easy to read. Has to be, we have to think too about, we've said robust, so we have to think how we're going to get the blood into the lateral flow device. If we say we're going to have superior performance, then it has to be fairly accurate in how it obtains the blood. So it might need some fancy technology to deliver the correct amount of blood onto the strip. We might have to think about that. We've just said performance threshold, so we want to have a sensitivity, a clinical sensitivity and clinical specificity of over 99.95%, something like that. What would you say? What do you think for HIV, what should we put our goal as our performance? Greater than 99.7% clinical sensitivity and specificity? For screening? What about for syphilis? What are we going to aim for? 99.5. Okay, we're ambitious. But don't think how rich we're going to be. We're going to be really rich when we get this going. No, that's not my motivation. Pardon? Yeah, HIV and syphilis. We have to do both HIV and syphilis. So should this be the same for both? Oh, thank you. Perfect. It's going to be great. Okay. Safety requirements. What safety requirements are we going to have to think about? So is it best if we don't have a buffer? So that, because they might want to eat it or drink it, like you say, and that happens. So it's better if we design something maybe with the fluid. You press a button, it may have a little container inside it that you press and the fluid goes and starts the reaction. Are we going to try and do that? So no extra components. Maybe the other thing, any other thoughts around this? I just had an idea, but it left. Oh, and we've said about it, but with easy to read, it must mean that any instructions on the actual cassette must be very clear and very simple and to follow. Okay, great. Robin? Oh, yes, Elliot, please. Can you? Yeah, there it is. The test will fail if there's a problem. In other words, if you haven't added enough specimen, the test should tell you that. If you haven't added any specimen, the test should tell you that. If there's a problem with any of the reagents or the test itself, then it should say no result. Okay, so it has to be able to detect if there's a problem. And the corollary to that is to verify the attack balance. Okay, so it's getting it's going to be amazing, this test.
So it has to have very good control measures in it, something like that. Okay. I've put down regulatory requirements because, of course, we've got Anvisa here and we're in Anvisa's building and we want them to go, this is brilliant. They've thought of everything and they've really made sure about safety, quality, performance. So we have to think about that along the way. And we're going to have the best technical file that Anvisa has ever received. Then we'll think about manufacturing and assembly requirements. Now, put down applicable standards because this is really important for the regulator. Anvisa wants to see that we've really thought about state of the art, about making sure that requirements have been met. So, which standards would I go to look for? Anyone know some? ISO, that quality management system. There's other ISO standards on point of care tests. There's ISO standards on stability. So that's a good one. Another really good set of standards I always look for are the CLSI. And then, because I used to work at WHO, I know that WHO pre-qualification has some really good advice on how to make these types of kits, WHO guidelines. And also, I'd always look at FDA guidance too. There's a lot of very good guidance. And so internationally, there's a lot. And when we are making our test, we're going to make sure we know what those standards say and show that we understand what we can do. All right, and reference methods, but not only reference methods, of course there's reference materials like the international standards for HIV and for syphilis. So international reference materials are the WHO international standards. We'll make sure we use those for proving our tests. And reference methods. We're obviously, this is going to be a 4th generation HIV test, so we need to be comparing it with something like that. A 5th generation. No, come on. Have to. Oh, wide temperature range. We haven't even talked about that. Stability. Stability. What do I need to think about with stability? Temperature, what else? Humidity. Let me also tell you what you need to think about when you're manufacturing. You also have to think about pressure too. Because when I was at WHO, we had a whole lot of self-tests that had single vial buffer vials that arrived from being transported and there was nothing left in the vial. Or even worse than nothing in the vial, there was something, but it was concentrated. So we need to have something that's really stable. Okay, it's looking really good here. So also I thought we need to think about, because now everyone, this is a self-test, we have to think about human factors. You're all familiar with the concept of human factors? What can go wrong will go wrong if a human is near it. And I thought I'd look at some studies. This was a study done by CDC on point of care tests. And so I think we may have some lessons to learn in this. And this is part of the risk analysis. My risk analysis, this is the work I did before I came so that you could just help me with some of the harder parts, but we need to think about this because as a good manufacturer, I always do an extensive literature search and especially I want to implement risk management. And I found out that a lot of problems with point of care tests and self-tests are not following instructions, and I've heard that already this morning. Quality control, well, Elliot's brought up the thought it has to have control measures in there. Sites not report appropriate terminology or units. Well, obviously, we're going to have a result that anyone can understand. There's problems with expiration dates. So we need to really somehow, when we produce a test and in our instructions, make sure it's very clear that whoever's using the test knows the importance of use-by dates. Well, we're not going to have instrument maintenance problems, and hopefully the specimen issue, having the appropriate specimen
because it says here 2% of sites do not use an appropriate specimen for the test. So hopefully we have a very clever control mechanism that will show if the wrong specimen has been used. So we've got to think about all these things in our design. What are some other user errors that I discovered? Correct identification of the patient. Well, of course, hopefully it's just the person, if it's a self-test, it's on themselves. How to obtain a satisfactory specimen. So we have to think about how the patient's going to, how the self-tester is going to collect the specimen, and make sure that we've considered an appropriate way of collecting the specimen. This is all in our design input we have to think about. Because one thing that's really important for manufacturers is it's better to design in safety than to have to do something about it afterwards. It's better to design in regulatory inputs than do it later. It's better to move forward by design rather than having to fix things up later. Oh, sorry. Well, I think we've covered a lot of things. And I'm also going to do, as a manufacturer, I'm going to do some research and find out. We've already heard a great talk today by Marie-Elise on EQAS, External Quality Assurance. So I'm going to make sure that when I distribute this, that there is a program that can support my test, so that if people want to find out whether their test is working, they can actually get get hold of some specimen, EQAS specimen. Because I want our reputation as the Aladir point of care HIV well, it's not a point of care, but the HIV syphilis self-test is the best there is. So I want some way to measure this. Okay. So now, design, we've been talking about, we're down to this bit, and even though there's a lot more aspects to it, I need your help on design verification and validation. So we've built a prototype. We managed, and because Latin America has so many brilliant biomed engineers, we've been able to come up with this amazing prototype device that does everything we said, and we're still going to be able to get it out there for $1, but now we have to prove it works. Okay? So, all right. So these are the types of tests we need to do. We have to think about, so we need to prove, we've made it simple. We're only talking about whole blood. Is that what we chose? It was whole blood, not sputum? And what did we say? Sputum or whole blood? Finger prick. We're going with finger prick. Okay. Now, which sounds simple, but actually to validate, because it's only one specimen type, but it's actually hard for a manufacturer, because fingertip prick blood is not the same as venous blood. So first thing I have to do is some studies to show that, because I'll be doing all my preclinical studies will usually include whole blood or serum or plasma. So I have to show that the results I get for any testing with venous blood or serum and plasma, I'll be able to extrapolate those results for use with fingerstick blood, or else the results are meaningless. So that's one of the very first studies I have to do. And then I go ahead and I start to prove some of these things. These define my test. And what I know that a lot of manufacturers don't know is that if I do a lot of work with your help on the preclinical testing in these analytical studies, and I will really start to understand our test and know how well it works. And it's going to save me a lot of heartache downstream, because there's no point in going into expensive clinical trials unless you know that it's going to have a good chance of working. And so I'm going to spend a lot of effort doing these analytical studies very carefully. And so I'm going to prove its accuracy, and there are performance panels. We've heard about those today because Brazil has been using them to validate, to verify different tests. I'm going to look at precision. Now, this is, want to make sure it really is accurate. I'm going to check its analytical sensitivity. And so I want to make sure that if I say we detect P24 very early in infection, that it does. And fortunately for me and for us,
there is a WHO international standard for P24. And so we're going to use that as some of our evidence that it works well. Probably one of the hardest areas to work in, and I've done a risk analysis to think about it to help you, but I need your help more, is around making sure of the analytical specificity. And we've already heard this discussion today about how one of the tests reacted with rheumatoid factor. Now ours, we've designed it out so rheumatoid factor can't interfere. We're very smart because we've got a great team here. We know to do that. But what are some of the other things that I should be looking for cross reactions, for other potential microbes that could interfere? Can you name me some you think that we should be testing for? We should be. Why is that? So the comment is we should be ignoring other viruses. We've got to make sure that we need to test to make sure that they don't cross-react. We have to do the testing to show that perhaps hepatitis doesn't, because we know our patient, our boards, the people will have more, may have more than just HIV. So we may want to think of other STIs. Vaccine, yes. Whether they interfere. Yeah. False reaction. Yes, so that's good. Very good. So we need to test for that. We also need to make sure that things like excessive hemoglobin don't interfere, that excessive lipids in the blood don't interfere, bilirubin, so, things like this. So we need to do that testing. Also, with some tests, there is a hook effect. Who knows about the hook effect? It's where you get a false negative result because you have too much antibody. But we've designed that out. With our tests, we're very smart. We've made it a design where that can't interfere. Okay, we need to make sure other things. I'm going to go through this quickly because we'll be running out of time. We have to make sure we've validated the reading time. We've said this has to be a very quick test, and a self-test can't be for, I think, we'd like to have a result in 15 minutes. I think that's a reasonable time for people to expect the results. So we have to validate that we get the results, the accuracy we want at 15 minutes. One very important thing is flex studies. Now we've designed it out so that we get the right volume of blood. What else might we want to do with some studies? Just even think broadly, like this is a self-test, what can go wrong? Now when you do flex studies, you're really looking at what are the limitations of your test? How badly can it be treated before it doesn't work? I could drop it, make sure the cassette is really solid. We could heat it up a bit. We could put it in a really humid environment. We can do all these things. So we can do some flex studies like that. But probably some of the most important work we're going to start doing is the qualification of usability. And this is before we even do our clinical studies. We're going to do some targeted testing, and we're going to make sure that a broad range of people can actually understand our labelling. So we're going to get, we're not going to test hundreds, but we're going to start checking that whatever labelling we have is understood. I'm going to do the same with results too. And we might start off with, people nearby, but then we're going to start doing it in more varied populations. And then we need to make sure that our claims around its shelf life are correct. So there's some of the studies we're going to do. What have we got here? So there's a whole lot of other things we can do too, some packaging tests. This is just what you would normally do for any sort of a device. I've just left it up here for your interest. But let's move on in the interest of time. And we're going to go to clinical validation, product claims, and final labelling. Because we're making wonderful claims about this, but if our studies at the end of the day don't support it, what are we going to have to do? We will have to change our claims, won't we? So,
Let me just think about this. So we are going to do, so now we're going to go and do some clinical validation. What sort of populations where should we go in Latin America to do this? Now, let's agree on a few clinical trial sites now. All right? Nearly at the end, Elliot. Pregnant women. MSM. Okay, so we'll make sure we cover those. Okay. Street workers, absolutely. I'm going to go to university. I'm going to choose some universities. They're always an interesting group. Prisons. I think our tests could be very useful in prisons. We're innovative. Okay? All right. So, and one thing we must make sure we do, because it's all right to say we can make this, but we want to know that we make it and it works fantastically every time with every lot. So we're going to do our clinical studies on various lots. Okay, then we get all our results, we look at them, and luckily for us, everything we've said about it has come true. So all our claims have been met. We don't have to change our claims at all. All right. And our labelling, we've actually proved we did some pre-testing, and now with the clinical trial, we know it works. So that's great. So finally, we launch our product after we've gone to Anvisa, and they were thrilled. Anvisa were delighted. And they got it through in the fastest time, so we're pretty proud of ourselves. And now we're going to, this is the last lot I want to do, we're going to look at, because our responsibility as a manufacturer certainly does not stop at getting it on the market. It's making sure it's on the market and it works well all the time. But nothing works well all the time. There's always going to be problems. So we have to think about what we are going to do for post-market surveillance, and we have to think about, are there any more studies we should be doing? Because as we get more experience, we'll find out there are some limitations. We thought it was perfect, but it's nearly perfect. So we're going to have to just try and work at making sure that we found out now that this new virus, it's related to Zika, it's a flavivirus, it interferes. So we're going to have to do some more studies. We didn't think about it at the time. So, and yet it's important. So we're going to have to do some more studies there. And likewise, we're going to have to make sure that every distributor of our tests knows what to do if there's a problem. Sorry? Did you say something? Yeah, customer. Yes? All right, so yeah, a helpline. Helpline, customer lines, we'll do all that. So I think that we have a really good test on our hands. We're going to collect data so we have real world data to support our continuing use of it. And we'll do more tests if we need it. We're going to be proactive in our post-market surveillance as well as reactive. We're going to be ahead of the game. And we're going to be systematic. We're going to do it routinely. And so, and as I said, we're going to make sure it's a quality product. So we're going to start, you'll be helping me tomorrow. We're starting the quality system tomorrow. So thank you. And we realise now that a comprehensive understanding of the product development life cycle will help us really deliver this great solution to Latin America. So thank you all for really helping me advance this. And Carlos, I think we'll be right to start manufacturing in July next year, if that's okay? So thank you very much. I'd now like to ask Marcella to come forward for the first talk on pre-market control of point-of-care tests. And Anvisa did a fantastic job under Marcella, by the way, in getting Robin's product through. Bem, bom dia.
Agradeço novamente a oportunidade de estar por aqui. Eu fui convidada para falar um pouquinho a respeito do que é feito no controle pré-mercado dos produtos que utilizam tecnologia do Point of Care. E agradeço à doutora Robin e ao Elliot também por trazerem justamente essa visão da complexidade que tem envolvida quando se pretende criar um produto e se propor a fazer um lançamento de um produto no mercado. Então, não é uma tarefa simples trabalhar com saúde, mas eu sempre digo que é uma escolha. Então, a gente tem que fazer sempre com muita responsabilidade todas as ações que a gente vai tomar que podem impactar na saúde de um indivíduo. Então, no controle pré-mercado dos produtos do tipo Point of Care Testing, acho que o primeiro ponto que precisa ficar claro é diferenciar diferentes termos que a gente acaba ouvindo a respeito desse tipo de produto. Então, a gente ouve falar em autoteste, em teste rápido e teste laboratorial remoto. E eles não significam a mesma coisa, né? Além de incluir o termo Point of Care Testing. Na verdade, todos essas nomenclaturas, elas utilizam a tecnologia de Point of Care Testing, mas elas não significam a mesma coisa. Um autoteste não é o mesmo que um teste rápido, necessariamente. Um teste rápido não necessariamente é o mesmo que um teste laboratorial remoto, e assim por diante. E aí eu vou trazer um pouquinho essa diferenciação desses termos para vocês entenderem. Então, vamos começar aqui primeiro falando da tecnologia de Point of Care Testing. Eu acho que o primeiro ponto é ter claro que não se trata de um produto, e sim de uma tecnologia. A gente está falando de uma testagem e não de um teste. Então, é uma tecnologia que traz diferentes características, dentre elas, eu destaquei 3 que são extremamente importantes, que incluem o fato da portabilidade, né? Por isso a discussão que vem sendo colocada em relação ao acesso, porque são testes que são portáteis, a agilidade, então são produtos que acabam trazendo respostas mais rápidas, e a possibilidade da dispensa de uma estrutura laboratorial. Então, geralmente, utilizam amostras que não precisam ser processadas, como ponta de dedo, fluido oral, urina, enfim. São diferentes tipos de amostras que permitem, então, o uso dessa tecnologia fora de um ambiente laboratorial. A diferença, então, pegando essas características, né, dentro desse conceito, eu vou diferenciar um pouquinho o que diferencia entre teste laboratorial remoto, autoteste e teste rápido. Então, o teste laboratorial remoto é aquele que, na verdade, foi desenvolvido para ser utilizado vinculado a um laboratório, né? Ele é um produto de uso exclusivamente profissional. Ele está regulamentado junto à Anvisa numa resolução que trata dos serviços laboratoriais. Então, é um teste que, por ter o vínculo a um laboratório, ele tem essa classificação. O autoteste, ele já é justamente o que a gente vem colocando como o teste que pode ser utilizado por qualquer pessoa, na verdade, pelo público leigo, né? O grupo de pessoas que vão utilizar esse teste depende do propósito para o qual o teste foi desenvolvido. Então, é um teste desenvolvido para uso por pessoas que não têm formação necessariamente na área de saúde. Ele não tem o propósito de diagnóstico, geralmente ele é colocado com a intenção de monitoramento de uma condição de saúde ou para conhecer quadros específicos. Para esse tipo de teste, a gente inclui a avaliação da usabilidade, que a doutora Robin colocou aqui, que é um dos pontos que são importantes, eu vou comentar dele um pouquinho mais para frente. E tem também a preocupação de ter uma linguagem adaptada ao público, né? Então, a gente está falando de pessoas que não têm conhecimento na área de saúde e que vão utilizar um produto que vai dar algum tipo de direcionamento quanto à sua informação do seu estado de saúde, e precisa ter uma linguagem adaptada justamente para ele conseguir ter clareza em relação à execução e interpretação dos resultados daquilo que ele vai acompanhar. E como teste rápido, né? Na verdade, não existe um consenso sobre o que é o teste rápido. A gente tem a ideia de que o teste rápido é todo aquele teste que pode ser executado mais rapidamente do que o teste de referência, né? Que é chamado de padrão ouro. No Brasil, o termo teste rápido ele vem sendo associado aos ensaios de imunocromatografia. Então, nessa apresentação, toda vez que eu me referir a teste rápido, eu vou estar, então, associando esse termo aos ensaios imunocromatográficos. Esses testes eles podem, então, ser, né, o teste rápido ele pode ser tanto com produtos de uso
leigo, quanto também para produtos de uso profissional. Então, a imunocromatografia é uma metodologia que foi desenvolvida já para diferentes aplicações. Quando eu falo da imunocromatografia, então, acredito que todos vocês já estejam familiarizados com isso. São os dispositivos que utilizam uma plataforma que tem uma membrana de nitrocelulose que está impregnada com fatores que vão gerar formação de cor para facilitar a visualização do resultado. Então, geralmente utilizam amostras, né, simples, como fluido oral, urina ou ponta de dedo, e consegue fazer também a interpretação por uma leitura que geralmente é visual por formação de cor, na presença de um imunocomplexo, né, lógico, na presença daquilo que se está buscando. A ideia para o controle pré-mercado, a gente faz a avaliação diferenciando os produtos, então, em duas categorias. Produtos de uso profissional, que são aqueles produtos que geralmente são aplicados em laboratórios e também no ambiente hospitalar, quando a gente vincula aos testes laboratoriais remotos, e também os produtos de uso leigo, que são aqueles que estão direcionados hoje para a população em geral e também são os que são utilizados na assistência. A gente fala de tecnologia e não tem como deixar de falar sobre os processos de inovação. O Carlos fez a abertura desse evento falando justamente da questão da evolução tecnológica. A gente vem falando da questão da conectividade. Então, cada vez mais a gente vem se deparando com diferentes desafios, né? A tecnologia ela traz melhorias e traz também, acompanhada consigo, alguns desafios sobre como lidar com essas novas tecnologias. Mas elas permitem também grandes avanços para o próprio laboratório. Hoje a gente vê um quadro de automação, que não era uma realidade há muitos anos atrás, e produtos cada vez mais modulares e integrados, que economizam a questão do espaço e trazem otimização em relação ao processamento de amostras e avaliação de resultados, né? Diferentes ensaios que conseguem ser feitos em um curto espaço de tempo. Mas, para os ambientes laboratoriais, a gente também tem produtos que utilizam a tecnologia de point-of-care testing, mas que são produtos que, nem por isso, são menos complexos. Então, hoje, a gente já tem, inclusive, produtos de biologia molecular, né, que têm dimensões muito pequenas, mas que trazem a possibilidade de uma aplicação já diferenciada também no ambiente laboratorial. Os produtos do tipo TLR, né, que são os testes laboratoriais remotos, geralmente utilizados no ambiente hospitalar, são aqueles que são portáteis, né, facilmente transportados e que podem avaliar diferentes parâmetros, justamente porque a intenção desses produtos é ter uma resposta rápida para aquele paciente que a gente fala que está na beira do leito, né? Se a gente falar de point-of-care testing, é uma testagem feita no ponto de cuidado. Então, nada mais ilustrativo do que uma foto como essa, em que você consegue ter um resultado rápido de um parâmetro que está sendo avaliado e que você pode, então, tomar uma ação a partir daquela informação. Os autotestes em si, a gente tem diferentes tipos de autotestes hoje já aprovados. A gente tem autotestes que os mais conhecidos são aqueles para gravidez e também tem autoteste para fertilidade, colesterol, glicose, triglicérides, e a gente tem também já aprovado o autoteste para triagem de anticorpos pelo HIV. Então, esse tipo, né, autoteste, são os produtos então que estão aprovados para o uso leigo, tanto na assistência ou para qualquer população. A gente tem aqui na agência, no portal da Anvisa, nesse caminho, a possibilidade de fazer uma consulta aos nomes técnicos que são utilizados para a regularização de produtos. Esses nomes técnicos eles vêm associados a uma classe de risco, eu vou explicar o porquê. E quando a gente fala assim, como é que eu vou conseguir saber se o produto está ou não aprovado para o uso leigo? Então, o termo autoteste... O termo autoteste é o termo que deve ser utilizado na pesquisa para se conhecer todos os tipos de produtos que estão aprovados hoje no Brasil para uso leigo. Eu falo isso porque essa informação é um dado atual. Essa lista ela não está esgotada, existe a possibilidade de serem incluídos outros produtos, porque o nosso regulamento ele trata quais são os tipos de produtos que não estão aprovados para uso como autoteste, para regularização como autoteste. Mas, hoje, essa é a relação que nós temos. O termo instrumento, não dá para ler aí, quando ele aparecer, ele está relacionado a um equipamento autoteste que o produto pode
ser necessário, né? Como um exemplo claro são os glicosímetros, em que a gente tem tiras e tem um equipamento para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, hoje a gente tem 6 autotestes aprovados para o diagnóstico do HIV na data de hoje. A gente tem 3 produtos que utilizam sangue capilar e 3 produtos que utilizam fluido oral. Né? A iniciativa de avaliação dos produtos do tipo autoteste para o anticorpo do HIV veio justamente de uma demanda do próprio Ministério da Saúde, com a intenção, com a estratégia de ampliação do conhecimento, principalmente buscando um perfil de população que eles não conseguiam alcançar nas campanhas de saúde pública. Então, a gente criou uma resolução específica para poder tratar os critérios para aprovação dos produtos autoteste, e, na verdade, eles têm que seguir toda a aprovação de um produto como um produto para diagnóstico in vitro regular, incluindo informações que são principalmente voltadas à instrução de uso, né? Justamente pela preocupação do tipo de público que vai estar tendo acesso a esse tipo de teste. Então, dentre as informações importantes, tem que constar nas instruções de uso orientações pré- e pós-teste, alertas, precauções e limitações, inclusive enfatizando a informação quanto à janela imunológica, questões de uso, condutas e interpretação do resultado, né? Então, como aquele usuário deve se portar e conseguir fazer a interpretação correta daquele resultado e o que ele deve fazer a partir do momento em que ele tem aquela informação. Tem que ter informações quanto a práticas de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e, principalmente, um alerta quanto a resultados negativos não são conclusivos para eliminar a possibilidade de haver uma infecção pelo HIV. Informações também quanto ao uso seguro e eficaz do produto, né, para que ele saiba fazer esse manuseio e interpretação do resultado, e, principalmente, ilustrações, desenhos e diagramas que permitam que essa interpretação de resultado seja adequada e a necessidade de confirmação em um serviço de saúde. Então, a ideia do teste é que, para que o usuário leigo tenha um conhecimento do seu estado de saúde, mas que ele possa, então, a partir disso, buscar uma orientação e uma confirmação em relação a esse resultado. Outro critério que a gente incluiu é a possibilidade de um contato telefônico 24 horas para a orientação de um usuário quanto tanto a execução do teste, quanto também ao que fazer com aquele resultado em mãos, e o contato do próprio Disque Saúde do Ministério da Saúde. Para o autoteste, e, na verdade, para todos os autotestes, existe hoje o critério de avaliação da usabilidade. A usabilidade é um conceito novo, mas é mais um conceito que agrega segurança e que ele é importante principalmente para os produtos que são para uso leigo, porque eles trazem a avaliação não do produto em si, mas da interação do usuário com aquele produto, tanto com o dispositivo quanto com as instruções de uso, com as informações que acompanham aquele produto. Então, no caso do autoteste de HIV, nós criamos uma nota técnica, né? Nós divulgamos uma nota técnica específica com orientações e recomendações de como conduzir os estudos de usabilidade para esse tipo de produto e que traz alguns passos claros sobre o que se espera, qual é a expectativa da agência nessa avaliação de usabilidade. E aí eu vou entrar, então, na questão do controle sanitário, né? Eu acho que um ponto muito importante, inclusive, da apresentação da Robin, é lembrar que o controle sanitário ele não é feito exclusivamente pela vigilância sanitária, né? Eu vou mostrar aqui que nós temos diferentes atores. Então, a gente, quando fala do controle sanitário, a gente tem 2 momentos, o que a gente chama de pré-mercado e o pós-mercado. Quando a gente fala de pré-mercado, a gente está enfatizando principalmente a indústria e o produto, né? Então, são as informações que a gente está avaliando antes, nesse momento de concepção do produto e para que esse produto possa, de fato, entrar no mercado. E depois que esse produto está no mercado, então, ali já falando de etapas que envolvem importação, fiscalização, tecnovigilância, né, está diretamente relacionado ao uso desse produto, a gente tem os serviços que vão estar utilizando esses produtos e os usuários. Então, todos esses são atores responsáveis também por realizar a questão do controle, né, por poder reportar problemas que podem acontecer tanto nessas etapas que envolvem, né, produção, quanto nas etapas que envolvem o uso e toda a logística de distribuição que o próprio Elliot também colocou aqui
bem claro e bem ilustrativo no começo dessa apresentação. Então, eu vou me concentrar um pouquinho só nessa parte do controle pré-mercado. E aí a gente tem aqui, no Brasil, a resolução número 36, que é o regulamento técnico que traz os critérios e requisitos para poder regularizar um produto junto à Anvisa. Então, ele vai definir, inclusive, os regimes de controle, que nós temos hoje 3 possibilidades. O produto ele pode ser notificado, cadastrado ou registrado. Né? A gente tem 4 classes de risco, que vão de 1 a 4. Né? Essa graduação de risco é do mais baixo risco para o mais alto risco. E o que muda em relação à avaliação desses produtos? É justamente o volume de informações. Então, quanto mais alto o risco o produto tem, maior o volume de informações que precisam ser apresentados para avaliação e aprovação desse produto, para a obtenção de um registro aqui junto à agência. A classificação de risco ela foi baseada numa discussão internacional que já vem desde o grupo GHTF, que hoje está sendo conduzido, ele já extinguiu, agora com o IMDRF, mas, na verdade, é um grupo de reguladores que se reúne, né, são das principais agências reguladoras no mundo, são várias agências, e que vem discutindo questões em relação à convergência internacional. Então, todo o regulamento técnico brasileiro hoje, para a aprovação de um produto para diagnóstico in vitro, ele vem alinhado a essas discussões que já acontecem no ambiente internacional. Então, a classificação de risco ela veio oriunda dessas discussões que já aconteciam nesses grupos, e ela leva em consideração a indicação de uso do produto, o conhecimento técnico e científico do próprio usuário, a importância dessa informação, né, da informação do resultado, a relevância e o impacto do resultado também para a saúde pública. E a gente traz outros 2 fatores, né, que a gente fala que são as adaptações que a gente precisa fazer em regulamentos, que envolvem a realidade epidemiológica brasileira e também as doenças de notificação compulsória. Então, nesse processo de regularização, né, pode ser tanto notificação, cadastro ou registro, a gente tem 2 momentos. A gente faz aqui, na agência, a avaliação documental desses produtos. Então, inicialmente, a gente tem uma primeira avaliação que envolve as empresas, né? E quando eu falo empresas, eu tenho o solicitante, vou falar de registro, para a gente não ter que ficar usando esses 3 termos. Então, a gente tem o solicitante do registro, a gente tem a empresa que será a fabricante legal, que é aquela que é responsável e não necessariamente quem faz o produto, e tem as unidades fabris, que são os pontos onde os produtos, de fato, são manufaturados. E o que a gente avalia em relação a essas empresas? A gente avalia o cumprimento aos critérios de boas práticas de fabricação, a autorização de funcionamento e licença de funcionamento, e também a autorização do fabricante, no caso de produtos importados, para que uma empresa nacional possa representá-lo no Brasil, ou também, no caso de terceirização acontecendo em território nacional, essa declaração de quais são as etapas terceirizadas. Vencida essa avaliação em relação às empresas envolvidas, a gente vai para a avaliação do produto em si. Então, o que a gente observa? A gente vai ver pontos que envolvem a identificação do produto, os estudos de desempenho, a avaliação em análise prévia, que ela acontece para alguns parâmetros. A doutora Helena vai falar logo em seguida especificamente sobre esse tipo de avaliação. Estabilidade, gerenciamento de risco e também informações quanto ao fluxograma de produção. Para o produto, então, quando a gente fala identificação, a gente tem diferentes itens que precisam ser declarados para que eles possam ser avaliados quando a gente fala de um produto, né? E são exatamente os pontos que a doutora Robin passou aqui. Então, eu preciso saber para qual analito aquele produto foi desenvolvido, qual é a funcionalidade e propósito de uso dele, qual é o usuário ou a população que ele busca, né, que pode utilizar aquele produto, se é um ensaio qualitativo ou quantitativo, qual é o tipo de amostra que vai ser utilizada, o princípio de ação do ensaio, qual é a classe de risco que está envolvida, né, dentro desses critérios de classificação, a composição do produto, a apresentação comercial e também informações se é necessário o uso de um instrumento, né? Se é um produto para uso dedicado a um instrumento ou se ele pode ser utilizado numa técnica manual ou automatizada.
E os dois pontos mais importantes que ficam em relação à identificação do produto estão justamente na instrução de uso e rotulagem, porque é a informação que vai disponível para qualquer usuário, seja ele leigo ou seja ele profissional. Então, todas essas informações que vão ser avaliadas em maiores minúcias, elas têm que estar resumidas nas instruções de uso e rotulagem do produto, para que eu consiga identificar esse produto adequadamente, usá-lo da forma correta e ter o resultado conforme se espera, né? Conforme ele foi desenvolvido. Em relação aos estudos de desempenho, então, são diferentes estudos, e a gente também tem alguns pontos que a gente coloca como importantes de avaliação. Então, em linhas gerais, a gente precisa de um protocolo resumido para entender como que o estudo foi feito, foi realizado, quais foram os critérios de aceitabilidade utilizados, os resultados e as conclusões. Então, a gente avalia informações sobre caracterização das amostras, rastreabilidade metrológica de calibradores e controles, exatidão e precisão, sensibilidade, especificidade, o efeito gancho ou prozona, que também foi mencionado no caso de produtos que utilizam a formação de antígeno-anticorpo, avaliação de linearidade, definição de valor de cutoff, o próprio procedimento de ensaio e os ensaios de usabilidade que são requeridos hoje para os produtos autoteste. A análise prévia. A análise prévia, a gente está falando até agora de todas as informações que são documentais. A análise prévia ela é o desafio laboratorial. Então, ela está prevista para alguns parâmetros, produtos que foram desenvolvidos para alguns parâmetros, muitos deles utilizados em bancos de sangue, mas já existem outros que foram incluídos, e a gente tem a intenção também de ampliar essa lista de acordo com a necessidade da realidade Brasil. Então, a gente tem hoje os produtos que foram desenvolvidos para parâmetros como HIV, hepatite B e C, sífilis, doença de Chagas, HTLV, dengue e os produtos para imunohematologia. Todos esses produtos passam pelo desafio laboratorial, que é realizado hoje junto ao INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, e, a partir esse passa a ser mais um requisito para avaliação do registro desses produtos. Então, eles precisam ter a aprovação tanto das informações que são apresentadas em caráter documental, quanto também nesse desafio laboratorial. Além desses, a gente tem também a avaliação de estabilidade desses produtos. Então, existem 3 possíveis estudos de estabilidade, que envolvem estabilidade de armazenamento, a estabilidade de transporte, quando ela for em condições diferentes da do armazenamento, e a estabilidade em uso. Então, para todos esses estudos, a gente precisa também de pelo menos 5 informações mínimas, que é o protocolo do estudo, quais foram as temperaturas para as quais esses produtos foram expostos, os critérios de aceitabilidade, resultados e conclusão. A gente também requer para os produtos o relatório de gerenciamento de risco, né? É um ponto extremamente importante de acompanhamento do fabricante em relação aos seus produtos. Ele consegue trazer para a gente informações quanto os riscos identificados, quais são os controles aplicados para cada risco que ele identificou nesse momento de desenvolvimento do produto, os riscos residuais e a conclusão, que é essa avaliação dos riscos residuais versus os benefícios. Né? Então, assim, esse processo de gerenciamento de risco ele não acontece uma única vez, então é um processo que ele é retroalimentado constantemente, principalmente depois que esse produto já está no mercado. Então, é uma planilha, na verdade, que o fabricante ele visita constantemente para fazer a avaliação em relação ao seu produto. E o fluxograma de produção, que é exatamente a definição de quais são as etapas produtivas, quais são os controles, né, em que momento acontecem as avaliações de controle e quem são as unidades Fabris. Então, esse é o propósito de se avaliar um fluxograma de produção, a gente conhecer como que o produto é feito. Então, hoje a gente tem uma realidade de terceirizações e de fabricações em diferentes, né, em múltiplos sites, e a gente consegue ter uma visão global quando a gente avalia essas informações para a aprovação de um produto. Então, acho que a minha mensagem principal é trazer para vocês que assim, são muitas etapas para se desenvolver um produto, para se avaliar. Eu acho que o critério de qualidade ele é uma preocupação
para todo mundo, para usuário, para regulador, para serviços e para os laboratórios. E eu acho que a definição, por exemplo, de um produto convencional ou um produto que utiliza a tecnologia de point of care testing, ela vai depender justamente de diferentes fatores. Então, assim, é uma balança de equilíbrio. Em alguns momentos, o custo pode ser o ponto mais crítico para uma tomada de decisão. Um outro momento pode ser a questão do acesso, né? Ou se tem a possibilidade de fazer o gerenciamento de erros das informações, qual é o propósito de uso, para qual público-alvo. Então, assim, são diferentes pontos que precisam ser avaliados para se decidir em relação a que tipo de metodologia é a melhor escolha, né? Então, acho que é uma balança de equilíbrio. E eu acho que, em linhas gerais, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada. Thank you, Marcela, for an excellent overview of the whole process at Anvisa. I'd also like to point out that what you heard from Marcela just now is remarkably similar to other stringent regulatory bodies. So FDA, to a number of other systems, all as part of the International Medical Device Regulators Forum, the IMDRF, on which Brazil sits. But it's remarkable how it's all coming together, and how everyone is doing the same thing, which is great, because it shows there is a common idea of what's necessary to allow a product to be on the market, recognizing its clinical importance. So we heard about not just Brazil, but we heard about many other countries at the same time, so thank you. I'd now like to ask Elena to give her talk, and also on pre-market. And then if we have any questions, we can take some of those afterwards. So, Elena. Bom dia a todos, quase boa tarde, na verdade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do evento e de mostrar a nossa experiência no controle de qualidade de teste point of care pré-mercado, mais especificamente na análise prévia, como a Marcela já mencionou. No Brasil, como ela já disse, o INCQS é um Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. A gente trabalha em parceria com a Anvisa desde a sua criação. Obrigada. Ele é o laboratório de referência nacional para o controle de qualidade de produtos, ambientes e serviços vinculados à vigilância sanitária. No INCQS, originalmente ele foi criado como laboratório central de controle de drogas e medicamentos, o LCCDM, em 1954, onde, em 1961, passou a se chamar LCCDMA, com o acréscimo da avaliação de alimentos. Em 1978, ele foi transferido, então, da administração direta do Ministério da Saúde para a Fiocruz. E, em 1981, o INCQS foi inaugurado, então, na estrutura da Fundação Oswaldo Cruz, onde permanece até hoje. Bom, a lei que definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a agência, a Anvisa, ela tornou o INCQS subordinado administrativamente à Fiocruz e, tecnicamente, à Anvisa. No laboratório, no INCQS, o laboratório de sangue e hemoderivados, ele é responsável pelo controle de hemoderivados, hemocomponentes, reagentes imunematológicos e de kit de diagnóstico. Ele foi fundado em 1984, é dirigido pela doutora Marisa Haddad, é composto de profissionais que têm experiência na realização das análises, maior até do que 20 anos, alguns deles. Somos 18 profissionais, entre eles o pessoal de apoio e 4 estudantes, 2 estudantes anualmente recebidos
para a realização da residência em vigilância sanitária pelo programa do Ministério da Saúde. O laboratório realiza, então, como a Marcela já mencionou, análise prévia, fiscal e controle, são as análises previstas na legislação. Nós vamos falar aqui especificamente das análises prévias, ou seja, as análises pré-mercado, com vistas à obtenção do registro de produtos. Bom, como já mencionado, a análise prévia ela está prevista, né, na legislação e é realizada em produtos destinados à testagem e triagem de doadores em bancos de sangue, incluindo as patologias como o HIV, o HTLV, hepatites B e C, doenças de Chagas, sífilis e reagentes imunohematológicos. Eles pertencem à classe de mais alto risco, a classe 4, e essa análise é realizada desde o ano 2000. No meados de 2016, nós iniciamos, então, a análise para os testes da dengue, pertencentes à classe 3 de risco. Então, a análise prévia ela é feita no laboratório para as classes de risco 3 e classe e 4, como já frisado aqui mais do que uma vez. As metodologias nas quais nós avaliamos não só teste rápido, mas passam pelo laboratório por análise prévia, todas as metodologias disponíveis no mercado. Dentre elas, o ensaio imunoenzimático, a quimiluminescência, os ensaios de aglutinação ou hemaglutinação, os testes rápidos para todas elas, assinalados aqui, e os testes confirmatórios e os testes de biologia molecular disponíveis no mercado. Para todas as patologias, como HIV, hepatite B, C, HTLV, Chagas, sífilis e, como eu já disse, mais recentemente, para a dengue. Chikungunya e Zika, não ainda por análise prévia, mas por uma demanda do Ministério da Saúde, por análise e controle, uma das análises também que nós realizamos no INCQS. Para análise desses produtos, independente da metodologia a ser utilizada, nós avaliamos o mesmo número de lotes, mas a única coisa que difere é o quantitativo de amostras que nós solicitamos para avaliação dos produtos. Então, por um teste imunoenzimático, nós solicitamos 1.000 testes que são avaliados frente a painéis sorológicos, que eu vou explicar mais à frente de que forma eles são constituídos e confeccionados. Então, para as metodologias de desculpa, errei o alvo. De ELISA, quimiluminescência, aglutinação, hemaglutinação e para o teste rápido, nós solicitamos 1.000 testes, são avaliados 1.000 testes de cada produto. No que diz respeito ao VDRL, RPR, imunofluorescência, imunoblot, Western blot e os testes de biologia molecular, nós avaliamos 300 testes para cada um desses produtos, de mesmo número de lote. O que, então, é avaliado? Nós avaliamos no laboratório a sensibilidade e a especificidade desses produtos. Frente a amostras verdadeiro positivas e verdadeiro negativas. Então, é feito o cálculo do percentual de sensibilidade e do percentual de especificidade para que ele seja aprovado, ou seja, satisfatório ou insatisfatório nas análises realizadas. Então, os critérios de aceitabilidade que são adotados pelo setor regulador é que a sensibilidade para os ensaios é necessariamente, uma vez que eles são utilizados também, agora não estou falando somente de teste rápido, mas de testes que precisam ser sensíveis o bastante para que não haja nenhum falso negativo, ou seja, uma bolsa de sangue transfundida de forma indevida por a presença de indivíduos que não foram detectadas, cuja doença não foi detectada. Então, a sensibilidade adotada é de 100%, ou seja, com ausência de resultados falsos negativos. A especificidade ela vai depender do marcador sorológico, né, se for para HIV e HTLV, ela deve ser maior ou igual a 99,5%, ou seja, isso seriam 5 falsos positivos em 1.000 testes avaliados.
A especificidade para as hepatites, chagas e sífilis dela deve ser maior ou igual a 99%. E, no que diz respeito à zika, dengue e chikungunya, na verdade, o que nós adotamos, como ainda os parâmetros não estão bem estabelecidos, recentemente a gente começou a avaliar esses produtos, os parâmetros adotados são os percentuais de sensibilidade e especificidade declarados pelo fabricante nas instruções de uso que acompanham o produto. Todos falaram aqui sobre as instruções de uso, e muitas vezes a gente vê que isso não fica de forma clara nesses produtos. Então, assim, as instruções de uso elas são realmente muito importantes, e a clareza das informações, tanto para uso leigo quanto para uso laboratorial, que mesmo nós, com muitos anos de experiência, temos, em alguns momentos, dificuldade na execução dos ensaios, sejam eles os mais simples aos mais complexos. De que forma nós confeccionamos, então, os nossos painéis sorológicos, que são as ferramentas para avaliação dos produtos, tanto da sensibilidade quanto da especificidade. Nós utilizamos amostras tanto de plasma, ou seja, plasma só esclarecendo, alguns testes que nós avaliamos utilizam plasma, soro e sangue total. Isso não é aplicado para todos os testes, obviamente, mas dessa forma que nós constituímos os nossos painéis sorológicos. A obtenção das amostras de plasma ela é feita através de um contato com o Ministério da Saúde. Eles fornecem os plasmas que são reativos na sorologia para uma das patologias que são investigadas no momento da triagem de doadores. E então, esses plasmas positivos são encaminhados ao INCQS, eles são provenientes das 5 regiões do país, então, assim, tendo uma representatividade do Brasil. Além disso, dos plasmas, nós utilizamos amostras clínicas, isso vai depender do marcador e da investigação que está sendo realizada, de indivíduos que buscaram atendimento por terem sintomatologia nos postos de atendimento da rede pública. Então, essas amostras são encaminhadas para o INCQS e no Instituto, elas sofrem um processamento que é muito básico, nós não podemos adicionar nenhum conservante a essas amostras, dada a variabilidade de testes que nós realizamos, e algum desses poderiam ocasionar falsos resultados nos testes avaliados. Então, as bolsas de plasmas reativas, na verdade, que foram excluídas da doação, elas recebem uma filtração básica para a redução da fibrina e não eliminação, apenas a redução, e elas são distribuídas e armazenadas de acordo com o volume, estocadas e passam, então, seguem para uma sorologia para serem caracterizadas. Embora tenham vindo com a sorologia já identificada, nós fazemos uma nova caracterização dessas amostras. Para a constituição, então, como eu falei, a caracterização para a constituição dos nossos painéis, que são as ferramentas de trabalho para avaliação de cada um dos produtos, imaginando que a gente avalia todas as patologias disponíveis em banco de sangue, somado a isso, a dengue recentemente. Então, aqui está um exemplo só de um painel, como é constituído, teoricamente, um painel para HIV, aqui no exemplo, a bolsa, no caso de plasma, que foi positiva para HIV e, portanto, excluída, bloqueada para doação, encaminhada para o INCQS. Nós fazemos toda a sorologia realizada, repetimos, na verdade, porque a sorologia já foi feita aqui, essa bolsa foi excluída, então nós repetimos a sorologia, uma vez positiva em diferentes testes de triagem e confirmada a patologia, ela migra para um painel respectivo. Aqui é só um exemplo da confecção de um dos painéis que a gente possui. Aqui, na forma prática, a bolsa bloqueada, a estocagem e os painéis que são formados para análise dos produtos. Então, atualmente, esse número de painéis, na verdade, isso é um processo randômico, a gente está sempre aumentando o número de painéis.
Mesmo que a fonte seja uma bolsa de plasma, ela é finita, ela tem 100, 150 ml, mas isso é finito, isso acaba um dia, e a gente precisa sempre estar caracterizando novas amostras e em busca de outros tipos de fonte de recebimento de amostras. Então, aqui, minimamente, a gente tem o painel que teria um número inferior, seria o painel de HTLV. Nesse momento, ele estaria com próximo de 100 amostras. Esses números aqui já tem algum tempo, mas isso aqui já, os painéis, por exemplo, o HIV, ele é composto normalmente de 200 amostras. Então, nós temos painéis tanto para a sorologia quanto para a biologia molecular, no que diz respeito ao HIV, ao HCV e ao HBV, e no caso de dengue atualmente. Além das amostras verdadeiro positivas, são as quais essas anteriores que eu falei, nós também temos amostras verdadeiro negativas para avaliação da especificidade. Então, essas amostras são obtidas também, nesse caso agora, de unidades de plasma excedentes de doação. Na verdade, elas são negativas, mas tem o excedente da doação nos hemocentros, também são encaminhados. E amostras de indivíduos, de doadores, sãos, na verdade, com sorologia negativa. Além desses painéis sorológicos que nós constituímos para avaliação desses produtos, ou seja, dos 1.000 testes, quando se referem a ELISA, os testes de maior volume, nós utilizamos também alguns padrões que a gente chama de padrão ouro, né, os gold standards, que são eles painéis comerciais conhecidos, de soroconversão, título baixo ou título misto, painéis de sensibilidade, obviamente, cada um deles aplicável a uma patologia. Além disso, nós utilizamos padrões internacionais, os padrões OMS e no NIBS, aqui representados por alguns dos que nós utilizamos. Então, para análise, nossos painéis, os padrões de ouro e painéis comerciais fazem uma totalidade das amostras que são utilizadas para a avaliação da sensibilidade e as amostras negativas da especificidade. Bom, nos 5 últimos, nós trouxemos a avaliação de 5 últimos anos aqui para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente recebeu durante esse período. A maioria, aqui, esse número total de 166 testes, somente são os testes rápidos por análise prévia. Esse número tem um acréscimo de 30 testes a mais se eu for avaliar todos os outros tipos de análise que nós realizamos, ou seja, análise controle e análise fiscal. Então, no total de 166 testes rápidos recebidos para análise prévia, a grande maioria, como esperado, foram de testes para o HIV, seguidos dos testes para a hepatite C, para a hepatite B, sífilis, na verdade, dengue tem os mesmos, mesmo quantitativo, né, o quantitativo bem próximo daqueles para a hepatite C, obviamente, porque está no período em que nós iniciamos a análise em 2016, 2017, e continuamos para a dengue. Então, essa fatia aqui, ela cresceu bastante nesses últimos 2 anos, e alcançando aqui quase os níveis do hepatite C. Para a doença de Chagas ainda ela é pequena, e para os demais associados, testes associados, ou seja, HIV e sífilis, HIV, HCV e sífilis, isso ainda bem, em alguns casos, inferior até a 1% dos testes avaliados. No que diz respeito ao resultado, ou seja, nos critérios, eles foram satisfatórios ou insatisfatórios, nós tivemos aqui para HIV, hepatite C e hepatite B e sífilis, 90% superior, né, assim, corroborando com alguns dados que a gente já ouviu aqui, os testes são valores superiores a 90%, ou seja, um número maior, no caso do HIV, por exemplo, 95,8% dos testes encaminhados para análise prévia foram aprovados,
somente, aqui está o número representado, somente 2 dos 48 avaliados foram insatisfatórios. Então, foi superior a 90%. Isso é verdade tanto para HIV, quanto para HCV, para hepatite B e para sífilis também. Então, todos acima de 90%, o que não é verdade ainda, nesse momento, para a dengue, que tem um número mais elevado de testes que não foram aprovados. Aqui, esses valores de satisfatório, isso aqui foi menor do que 90%, obviamente, porque incluiu, nesse momento, os dados de dengue. Então, essa aqui, como a gente trabalha em laboratório, sempre traz alguma coisa relacionada ao que se vê no dia a dia, né? Então, aqui eu chamo de uma sessão de choque de realidade aqui, para a gente ver o que a gente vê na ponta na utilização desses ensaios. Então, aqui algumas imperfeições, possivelmente no momento em que não seguiu as suas orientações na confecção do produto. Então, o que a doutora falou sobre a confecção de um produto, né, cada uma das etapas, a gente vê aqui que, provavelmente, essa aqui é uma banda que a gente chama de a banda controle, ou seja, o teste funcionou, não funcionou. Essa banda ela é obrigatória a aparecer em todos os ensaios, independente do teste que tenha sido positivo ou negativo. Então, nesse caso aqui, possivelmente, isso é uma tira que está dentro desse cassete, que a gente chama, e, provavelmente, ela correu, tanto que a marcação está fora do local, se você comparar do mesmo produto no mesmo nível, né, de aparecimento. Aqui a mesma coisa aconteceu, não sei se dá para ver, mas com o teste, ou seja, a banda que aparecia no teste aqui, 1 e 2. Então, estão todas elas fora do local. Nesse caso aqui, a banda controle, possivelmente por algum problema de sensibilização, isso é experiência de quem está em laboratório, eu não produzo kit, mas provavelmente aconteceu alguma coisa nessa etapa de sensibilização desse teste. E aqui é só um parâmetro seria o melhor do aparecimento de todas as bandas relacionadas a esse produto. Aqui um outro também, esse já não envolve, é um teste rápido também, que não envolve, não inclui cassete, né? Ele é realizado dessa forma, você aplica a amostra aqui, e o tampão segue pela tira, pelo teste monocromatográfico, como a Marcela explicou. Então, assim, aqui a gente vê um teste que, teoricamente, funcionou, com aparecimento da banda controle, a amostra correu, e aqui, do mesmo produto, nem sequer chegou ao objetivo final, que era o aparecimento tanto da banda controle como do teste. A próxima, mais uma. Aqui, uma coisa que a gente tem observado em alguns testes, e muitos causaram reprovação, na verdade, é que muitas bandas, ou seja, aqui apareceu a banda controle. Esse aqui, no caso, é de 2 marcações, não sei de que teste se trata, mas possivelmente IgM-GG ou 2 parâmetros, e a gente vê muita falha no local onde deveria aparecer uma linha contínua, que é a detecção de antígeno ou anticorpos. Na verdade, eu não sei para que serve esse kit, mas, assim, para que ele foi utilizado, a finalidade de uso dele. Isso aqui tem sido frequente em algumas patologias. E aqui é o mesmo caso, onde a banda ou seja, a amostra não correu, mesmo após a aplicação, em alguns casos, do tampão. Isso vai depender. Tem alguns casos em que se utiliza um tampão para que isso corra, e outros não, somente o volume da amostra, no caso, soro ou plasma é suficiente. Muitos desses utilizam sangue. Eu não sei se eu trouxe aqui, mas acho que não. Que, na verdade, não correm, que a gente chama, não percorrem todo a tira, né, com alguma dificuldade de corrida da amostra. Bom, aqui mais uma observação. Embora a amostra tenha corrido, isso aqui é um acúmulo de tampão, e, assim, dificultando, provavelmente, o resultado desse produto.
Essas são algumas das observações que a gente vê no dia a dia, né? Na verdade, são testes rápidos e a gente realiza 1000 testes em cada um. Então, assim, não é muito rápido, não, você fazer 1000 testes e acaba... É um número bastante grande, ele deixa de ser rápido, passa a ser cansativo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, espero que tenha sido esclarecedora. Muito obrigada.